Irmãos, hoje nós vamos ministrar uma palavra por ocasião do Dia dos Pais. Não é a palavra que está no seu boletim, mas não se preocupe, hoje ou amanhã eu vou mandar na lista de transmissão a palavra, o esboço da palavra, tá? Por isso que é importante você, como líder de célula, você gravar o meu número, né? No seu celular, para você receber então, né, as coisas que eu quero compartilhar com você enquanto liderança da igreja. Hoje é o Dia dos Pais. Você sabe, no projeto de Deus, Ele quis colocar um ambiente familiar. Deus, quando criou o homem, a intenção de Deus é que o homem vivesse em família. Nós não fomos criados, né, como animais, lobos que vivem em matilha. Não, nós somos criados para vivermos com um pai, com uma mãe. E a figura do pai, presta atenção no que eu vou te dizer, a figura do pai ela é extremamente importante para o seu crescimento. O pai, ele é uma figura que expressa Deus, de certa maneira, para você. Então, muitas pessoas foram criadas por bons pais, graças a Deus. Outras não, outras às vezes foram criadas por pais abusivos, pais ausentes, pais que abandonaram a sua esposa e os seus filhos. Isso compromete a sua maneira de se relacionar e até mesmo ver a Deus como pai. Nós temos em primeiro lugar um pai natural, né? Todo homem, toda mulher nasceu do ventre de uma mãe, mas foi concebido, né, gerado ali por um pai. Mas durante a sua vida, outros pais são adicionados. Então, por exemplo, você nasceu de novo. Então, aquela pessoa que conduziu você a Cristo, ela é um pai espiritual para você, né? Pode ser uma mãe também. Mas naquele primeiro momento, ela serviu apenas para te conduzir até a Cristo. Vamos supor que foi aí uma senhora, né, de 90 anos que pregou para você o Evangelho, e ali na sala da sua casa, você creu com o coração, abriu a sua boca e confessou Jesus. Amém, ela foi sua mãe espiritual, te conduziu até a Cristo. Mas depois você vai ter também pais ministeriais, são aqueles pais que vão te conduzir no ministério, para crescer em Deus, para ser guiado por Deus, para ser instruído por Deus. Mas você tem também, e aí toda a figura de um pastor é a figura de um pai espiritual. Então, por exemplo, eu para os irmãos, eu sou um pai espiritual, e eu como pai espiritual dessa igreja, a mim está a incumbência de prover os irmãos com o alimento da palavra de Deus, nutrir a sua vida. Mas as coisas naturais, elas se diferem um pouco das coisas do espírito. Então, por exemplo, na vida natural, você não escolhe o seu pai. Você simplesmente nasce de um pai e de uma mãe. Mas na vida espiritual, você decide ser filho. Você decide. E olha, por exemplo, na sua célula, se você olhar para aquele que está ali liderando a sua célula como um pai espiritual, se você se decidir se relacionar com ele, nesse relacionamento de pai e filho, você então vai receber uma herança. Porque pais, eles liberam herança sobre os filhos, e filhos têm direito à herança. O que é a herança que um líder de célula pode, né, disponibilizar para o seu liderado? Aquilo que Deus dá para ele, aquilo que Deus dá para ele. Por isso é importante esse relacionamento no meio da vida da igreja. O que Paulo falava com Timóteo? Meu filho na fé, meu filho espiritual. É muito importante você ter esse relacionamento, né? Nós usamos, né, o exemplo de Paulo, Barnabé e Timóteo. Barnabé era o relacionamento de irmão com Paulo, estava no mesmo nível ministerial, eram companheiros ali de ministério. Mas Paulo também, ele tinha um filho na fé, ele tinha alguém para cuidar, alguém para alimentar, alguém para guiar, que era Timóteo, um filho na fé de Paulo. Mas Timóteo tinha um pai espiritual, alguém que ele podia receber instrução, direcionamento, mas isso tudo, irmãos, direcionamento na palavra, direcionamento guiado pelo Espírito. E hoje, nós queremos falar para você, né,
por causa desse Dia dos Pais, acerca de pais que têm o coração convertido aos seus filhos, e filhos que têm o coração convertido aos seus pais. O texto que eu quero usar com você está lá em Malaquias 4, versículos 5 e 6, e a palavra do Senhor vai nos dizer: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Presta atenção. Paternidade é uma das, vamos dizer assim, um desafio muito grande na vida de um homem. Mas é um desafio também muito honroso e até mesmo, louvável. Você, na incumbência de cuidar, de gerar um filho, de criar um filho. E o propósito de Deus é que você, como pai, seja o abençoador da sua casa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem muito poder quando você abre a sua boca e libera palavras sobre os seus filhos. Sejam palavras de bênção, que eu creio que é só o que você faz, mas seja palavras de maldição, que o ímpio lança. Às vezes amaldiçoa os próprios filhos. Tem muito poder. E a vontade de Deus é que quando você nasce de novo, olha o poder que isso tem de você como pai. Qual que é a promessa do Senhor? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando você nasce de novo, você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa vida de Deus, ela espalha pela sua geração. É uma promessa de Deus. Quando Deus, por exemplo, decidiu destruir a terra nas águas do dilúvio, o que Deus falou com Noé? Noé, entra para a arca. Mas ele mandou Noé entrar só Noé e a esposa? Não, entra Noé, pega seus 3 filhos, leva também as suas noras, porque a salvação é para a família. Como é que os irmãos acham que Noé ia se sentir dentro da arca, vendo o mundo sendo destruído e o filho lá, fora da arca? Não, não é propósito de Deus. Deus levou toda a casa de Noé junto. Quando Deus sentenciou, por ocasião da 10ª praga do Egito, que todo primogênito seria executado, mas que o povo de Deus, o povo hebreu, tinha que colocar toda a sua casa, toda a sua família dentro de casa, aplicar o sangue do cordeiro do lado de fora, no umbral da porta, e comer o cordeiro assado em família. Como que aquela família ia se sentir? Mesmo se aquele pai fosse o primogênito dos pais dele, mas se o filho primogênito dele não tivesse ali sentado e sendo preservado do anjo da morte, como que ele ia se sentir? É da vontade de Deus que toda a sua casa seja salva. Quantos dizem amém? É da vontade de Deus. Fique com a promessa de Deus. Mas olha, pais, tem muitos pais, infelizmente, disfuncionais, pais abusivos. Isso prejudicam os seus filhos a se relacionarem, a verem Deus como uma figura de pai de maneira apropriada. Mas o inverso também às vezes é complicado. Estava ouvindo um testemunho de uma irmã, e essa irmã estava com dificuldade de casar, de achar um marido. E ela então foi a um psiquiatra, um terapeuta familiar. E ele falou algo para ela, ele falou assim: olha, o seu problema é o seu pai, ele é muito bom. O seu pai criou em você uma imagem de alguém para você casar, e você está procurando alguém que seja semelhante ao seu pai, a figura do seu pai. Mas vê que coisa complicada, o pai ser bom demais foi tropeço na vida dessa irmã. Um exemplo talvez aí no mundo é o exemplo do Pelé, jogador de futebol. Não sou muito interessado em futebol, mas algumas coisas eu acho que eu sei. Então Pelé é o maior jogador, da época dele, sei lá, e talvez seja ainda. Mas o filho dele quis ser goleiro, não quis se tornar jogador de futebol. Falou: não, meu negócio vai ser pegar a bola com a mão. Por quê? O medo de ser comparado com o seu pai, o medo de ser cobrado na medida do pai. Então olha, não existem pais perfeitos, mas pela graça de Deus,
nós podemos sim educar e criar nossos filhos sendo homens e mulheres de Deus vencedores. E eu quero compartilhar com respeito a converter o coração dos pais aos filhos, 7 princípios para os irmãos. Quantos princípios, irmãos? 7. Primeiro princípio: para ser um pai que tem um coração convertido ao seu filho, expresse interesse pela vida, pelos conflitos e pelos problemas de seus filhos. Seja íntimo dos seus filhos, íntimo. Na Bíblia, tem muitos exemplos de pais que falharam nesse papel de ser pai. Você tem o exemplo de Isaac, você tem o exemplo de Davi, do rei Davi, você tem o exemplo do profeta Samuel, você tem o exemplo do sacerdote Eli. Foram homens de Deus, mas que falharam no papel da paternidade. Então Davi, por exemplo, a Bíblia diz que Davi era um grande homem, os irmãos conhecem a história. Davi matou, ainda jovem, não tinha nem 18 anos, matou um urso e um leão com as próprias mãos. Davi também derrubou um gigante, 3 metros de altura, na pedrada, uma pedrada, derrubou o gigante, foi lá com a própria espada do gigante, cortou a cabeça dele. Então Davi era um homem, outra coisa, Davi era um homem, um poeta. Davi era um grande guerreiro, mas também o livro de Salmos, que é o maior livro da Bíblia, Davi compôs a maioria dos salmos. Davi era um poeta. Davi também, ele mesmo criava instrumentos musicais, mas Davi falhou como pai. A Bíblia diz que Davi, ele teve filhos, e um desses filhos se chamava Absalão. Mas imagina, a cena aí, Absalão enquanto criança. Muitas crianças elas contam, ou você mesmo conta, de heróis, mas conta a história dos outros, de outros heróis. Absalão não, Absalão contava a história do seu próprio pai. Imagina Absalão na escola, olha, o meu pai matou um urso. Aí o outro coleguinha fala, meu pai também já deu um tiro na testa de um urso. Não, meu pai matou um urso, foi pegando na barba dele e matou ele com as mãos. Uau, conta mais, Absalão. Olha, o meu pai já matou um leão com as próprias mãos. Nossa, seu pai é demais. Imagina o orgulho que Absalão tinha de ter Davi como seu pai, como um herói. Nem contei ainda, o meu pai foi quem derrubou Golias, jogou uma pedra, o gigante caiu no chão, foi lá com a espada e decepou a cabeça do gigante. Absalão de noite, pai, me conta aí a história de como você derrubou Golias. Outra noite, pai, me conta aí, pai, canta aqueles salmos, que você compôs. Qual, meu filho? Aquele que fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Canta para mim. Quantos têm o privilégio de ter um pai assim? Mas apesar de ser um guerreiro, apesar de ser um homem, que a Bíblia atribui a ele como um homem segundo o coração de Deus, Davi falhou como pai. A Bíblia diz, naquela época podia ter muitas mulheres. Absalão então era filho de uma mulher chamada Maaca, e ele tinha uma irmã bonita, chamada Tamar. Certa vez, um irmão de Davi por parte de pai, chamado Aminon, se interessou pela sua meia-irmã, Tamar, e ele então inventou uma história lá de que estava doente, fez com que a moça viesse cuidar dele, e ele então estuprou essa moça. E aí depois ele olhou para ela e mandou ela embora. E Absalão, era irmão tanto por parte de pai e mãe de Tamar, ficou muito indignado com isso, muito indignado. A Bíblia diz que Davi ficou sabendo desse incesto entre Aminon e a sua mãe, e a sua irmã Tamar. Mas o que Davi fez? Ficou nervoso, jogou a garrafa, jogou o prato, mas não fez nada. Nem conversou com Aminon, nem chamou Absalão para conversar, nada, não se envolveu. Infelizmente muitos pais são assim, eles conseguem se sobressair para dirigir uma equipe no trabalho, eles conseguem se sobressair para resolver problemas, conflitos no trabalho, conseguem se sobressair nos negócios, mas quando fala, você tem que conversar com o seu filho, você tem que conversar com a sua filha, ele trava. E foi o que aconteceu com Davi. A Bíblia diz então, que passou algum tempo,
Absalão não gostou daquilo. E Absalão então ele tramou e ele acabou assassinando, matando Aminon. O que Davi fez? Davi não chamou Absalão para conversar. E aí Absalão então fugiu. Isso foi entre o que aconteceu com Aminon e Tamar, e Absalão matar o irmão dele, passou 3 anos. Absalão então fugiu para o rei da Síria, que era seu avô, e ficou lá um tempo. E ficou esse clima do rei Davi em Israel, Absalão fora da nação de Israel, sem se relacionar com seu pai. Joabe então vai interceder por Absalão. Davi, está ficando muito desconfortável isso, deixa Absalão voltar para casa. Passa mais um ano, já está inteirando 4 anos, Absalão volta para Israel, e Davi não conversa nada com Absalão. E aí então Absalão fala: para que me trouxe de volta, se eu não posso chegar à presença do rei? Que me deixasse ficar lá, senão me mata. Então Joabe conversa com Davi, Davi falou: pode deixar Absalão entrar. E quando Absalão entra, o rei desce do trono, abraça Absalão e dá um beijo nele, como se um beijo resolvesse tudo. Conhece gente assim? Que não conversa sobre o assunto, não entra no conflito do filho. Todo mundo está vendo, mas o sujeito não fala nada, fica lá calado. Pais, para ter o coração convertido aos filhos, tem que entrar na história, entrar no mundo, entrar na intimidade e ter essa comunhão com os seus filhos. Quando estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas olha, vamos ver um texto aqui, coloquei aqui para os irmãos. Projeta para mim, por favor. 2 Samuel 13, versículo 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: isso aqui é antes de Absalão ter matado Aminon e ter fugido. E olha o que ele fala: não pense o meu senhor que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Todo mundo via. Absalão não gostou. Absalão está irado com seu irmão, ele vai aprontar alguma, mas Davi não via. Davi era indiferente àquilo, não se envolvia. Precisa haver um envolvimento com seus filhos, ter o coração convertido aos filhos. Segundo princípio que eu quero compartilhar com os irmãos, para ter o coração de você como pai convertido aos seus filhos: expresse amor pelos seus filhos. Expresse amor. Olha, muitas pessoas, quando a criança é pequena, 1 ano, bebê, 2 anos, o pai vai lá e enche de beijo, passa a barba na criança, e abraça, e beija, e fala que ama, e demonstra todo o carinho. Aí o menino vai crescendo, aí com 5 anos, já fala: tudo bem? Vai crescendo, com 10 anos, e aí, como é que foi na escola? Com 17 anos, já é o próprio filho que fala: e aí, velho, tudo bem? Ou seja, a fase que o filho precisava mais de ter a expressão do pai, de afeto, de amor, é a fase que o pai não demonstra amor, não demonstra. O que Davi fez? A Bíblia diz que quando Absalão morreu, Davi expressou todo o amor por Absalão. Olha o que vai dizer lá em 2 Samuel 14, 33. 14, 33. Então Joabe foi ao rei e lhe disse: chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. Esse é o versículo que eu falei com você que ele beijou, E o rei beijou a Absalão. Olha só, isso é demonstração de amor de forma sentimentalista e rasa. Um beijinho resolve tudo? Não resolve. É preciso sentar e conversar. Eu sei, irmãos, eu sou pai também como os irmãos, e a dificuldade vai quando os filhos vão avançando em idade. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas mesmo constrangido,
você tem que se esforçar e ir, enfrentar o problema, chamar para conversar, se envolver, expressar o seu amor pelo seu filho. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Terceiro princípio, para converter o seu coração aos seus filhos: invista tempo de qualidade em seus filhos. Tempo, olha só, e você investe tempo fazendo atividade. O que é investir tempo, irmãos? Tempo você investe levando o menino para a escola, às vezes brincando com as brincadeiras dele, até assistir televisão você está investindo tempo. Tempo que você investe é para aplicar princípios. Como é que eu, assistindo televisão, posso investir nos meus filhos? Está vendo isso aí? É do diabo. Está vendo isso aí? Está errado. Mas você precisa ter discernimento para discernir o que é certo e o que é errado, para poder falar com sabedoria, instruir seu filho no caminho em que deve andar. Qual que é a promessa? Para quando for velho, não se desviar dele. Investir tempo. A Bíblia diz acerca de um rei chamado Josafá. Era um homem que era homem de Deus, mas falhou em educar seus filhos. Josafá encheu os filhos de presentes, mas olha, não foi capaz de instruir os seus filhos com a sabedoria de Deus. Vamos ver o texto? A Bíblia fala lá em 2 Crônicas 21, do versículo 3 ao versículo 6, fala assim acerca de Josafá. Está falando do filho dele, Jeorão. Seu pai lhe fez muitas dádivas, muitos presentes, presente de prata, de ouro, coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Presta atenção no que eu vou te dizer: nenhum sucesso profissional ou pessoal compensa o fracasso dos seus filhos. Nada. O seu filho é um projeto que você pode se realizar nele. Entende o que eu estou dizendo? Você investir tempo, investir força, investir financeiramente também, mas investir para fazer do seu filho ou da sua filha alguém vencedor. E o maior investimento, presta atenção no que eu vou te dizer, o maior investimento que você pode fazer no seu filho é criá-lo nos caminhos do Senhor e criá-lo na vida da igreja. Muitos pais se preocupam com a carreira profissional dos filhos. Não que isso seja errado. Muitos pais deixam o Juninho em casa, né, que eu acho que não tem Juninho, então posso falar, porque o Juninho vai fazer prova na segunda-feira. Então não tem problema ir no culto, tadinho do Juninho. Mas se o Juninho levantar amanhã e não for para a aula, você não vai aceitar. Não, você vai para a escola, menino, estou pagando caro essa escola, você tem que valorizar. Valoriza mais a escola, não que isso seja errado, tem que ir para a escola mesmo, mas valoriza mais a escola do que a vida da igreja. Não faça isso. Se você quer criar um filho vencedor, atribua valor e prioridade àquilo que realmente tem valor e prioridade aos olhos de Deus. Uma carreira profissional é importante? Sim, mas se não for a carreira que Deus escolheu para o seu filho, pode ser caminho de morte para ele. O seu filho ser bem sucedido financeiramente é importante? Sim, mas se não for no caminho, no propósito do Senhor para a vida dele, pode ser caminho de perdição para a vida dele. Então coloque o seu filho nos caminhos do temor ao Senhor. Valorize o que Deus valoriza. Deus valoriza a sua igreja. O que a Bíblia diz em Efésios? Que Jesus amou tanto a igreja que a si mesmo se entregou por ela. Pastor, mas a igreja somos nós. Sim. Que hora você tira para cultuar a Deus? Eu cultuo a Deus jogando futebol, estou dando glória a Deus, né? Trabalhando, eu estou dando glória a Deus. Não, isso não é cultuar a Deus. Você cultua a Deus quando você sai da sua casa,
veste a sua roupa específica, vem para um ambiente, uma estrutura como essa, junto com os outros filhos de Deus e fala: essas 2 horas eu estou investindo para cultuar o meu Deus, para ensinar o meu Deus a palavra, para ver que o meu filho ele faz parte de uma família maior, que é a família de Deus. Amém, meus irmãos? É importante você atribuir isso, atribuir valor a essas coisas, porque seus filhos também vão valorizar aquilo que você valoriza. Então olha só, 4º princípio: leve uma vida séria com Deus, até me adiantei um pouco. Se não quiser ver seu filho cativo, o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio 28:41? Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Presta atenção, o que pode ser cativeiro aqui? Cativeiro pode ser drogas, pode ser vícios, cativeiro pode ser até incredulidade. Pensa bem que tragédia, seu filho se tornar alguém incrédulo, e aí você conviver ali dentro da sua casa, você teme ao Senhor, mas seu filho não, isso é uma tragédia. Mas você é homem e mulher de Deus para não aceitar que Satanás faça isso com o seu lar. Você foi constituído sacerdote da sua casa, e a Bíblia diz que aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Você pode se posicionar pela bênção e pelo favor de Deus sobre o seu lar. Quando diz amém? É isso que Deus tem para você. Mas olha, você não gerou filhos para perdição, você não criou filhos para ficar debaixo desse cativeiro. Qual que é a promessa do Senhor? Filhos são herança do Senhor, seus filhos são como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Presta atenção, irmãos. Olha essa avenida, não sei se é avenida, se é rua, Manaim. Você passa ali, aquelas pessoas que estão ali numa situação deplorável, tiveram uma mãe que acariciou, acalentou, uma mãe que sonhou um futuro próspero, digno para elas, e agora estão ali aprisionadas, estão ali vivendo sobre cativeiros. Presta atenção no que eu vou te dizer: a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos é ser um homem e uma mulher temente a Deus, um homem ou uma mulher que é fiel a Deus, que serve a Deus com temor no coração e declara: na minha casa tem um Deus, na minha casa tem um Senhor. Como Josué se levantou e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Seja alguém que tem esse coração voltado para o Senhor. 5º, não leve seus filhos para o mundo. Qual é o exemplo que eu quero te dar? Ló. A Bíblia diz que certa vez, Ló era o sobrinho de Abraão, estava tendo uma contenda ali entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão fala com Ló: Ló, você pode escolher para onde você quer ir, porque se você escolher para o norte, eu vou para o sul, se você quiser ir para o oriente, eu vou para o ocidente, escolhe. E a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas verdes do Jordão, o pasto mais verde, o que mais dava lucro, o que era melhor para prosperar, para criar o seu rebanho, e ele escolheu. Só que aquelas campinas verdes do Jordão, elas davam exatamente no final a uma cidade chamada Sodoma e outra cidade, Gomorra. E Ló foi parar em Sodoma, uma cidade pervertida. Vamos ver o texto? Projeta, por favor, Gênesis 13, do versículo 10 ao 13. Levantou Ló os filhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Gênesis 13, a partir do versículo 10. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Agora vai lá para Gênesis 19, a partir do versículo 15. Olha o final trágico de Ló e da sua casa. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te,
toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como porém se demorasse, pegaram-lhe os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade, logo estava na cidade, perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permita que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Presta atenção. Quais os planos que você faz para o seu filho? Quais os desejos do seu coração para o seu filho? Em primeiro lugar está o desejo de dinheiro, riqueza. Ou em primeiro lugar está o desejo: eu quero que o meu filho seja alguém temente a Deus. Eu quero que o meu filho ou a minha filha seja conhecida como mulher de Deus, ungida do Senhor. Ló conduziu a família dele movido pela ganância, ganhar mais dinheiro, aqui vai ser melhor para o nosso rebanho, mas foi parar numa cidade de Sodoma. O fim dele foi trágico, foi tolo, conduziu movido por ganância e levou sua casa a um caminho de destruição, de morte. Irmãos, peça a Deus sabedoria para saber o que é melhor para os seus filhos, não aquilo que é do mundo, não os padrões naturais do mundo, porque os padrões naturais do mundo podem te conduzir para Sodoma, para a perdição, mas você não quer isso para a sua casa, não quer isso. Por isso pense, avalie em Deus, fala: Senhor, às vezes meu coração está inclinado para isso, ou meu filho está inclinado para isso, mas eu quero que se cumpra a vontade do Senhor. Me livra de guiar minha família para o abismo, me livra de conduzir os meus filhos para um coração frio para o Senhor. Eu quero conduzir a minha casa com intensidade de coração, eu quero conduzir os meus filhos para que eles sejam mais intensos em Deus do que eu mesmo. Tem que ser sua oração, porque, irmãos, Deus não vai conduzir seus filhos para a ruína, não vai. Entrega seus filhos nas mãos de Deus, deixa que Ele decida o que é melhor para os seus filhos. É óbvio que você, como pai, é o instrumento, é o canal que Deus escolheu para guiar os seus filhos. Mas olha, você como pai tem que pedir a sabedoria do Senhor. Mas graças a Deus pela promessa do Senhor. O que Tiago 1,5 vai dizer? Quem tem necessidade de sabedoria, pede para Deus, que Deus dá e nada lhes impropera, não cobra nada, dá de graça, pede. Mas Tiago coloca uma advertência: pede porém com fé, crendo. Eu peço e eu recebo. Senhor, me dá sabedoria para educar esses meninos, me dá. Eu quero criar os nossos filhos, Você também tem esse desejo? Criar os filhos no caminho do temor do Senhor, longe dos padrões desse mundo, longe da ganância desse mundo, que conduz em ruína, em morte. O que adianta seu filho ser um profissional exaltado aí fora, mas ter um coração frio para Deus? O que adianta seu filho ser bem sucedido financeiramente, mas ser alguém que vive uma vida na promiscuidade, nos vícios? Não é isso que você deseja, não é isso. Seu filho vai ser alguém vencedor, seu filho vai ser alguém que cumpre o propósito de Deus para a vida dele. Então diz amém. Sexto princípio: discipline seus filhos no temor do Senhor. Estava te falando acerca de Davi. Davi então não conversou nada com Absalão, Davi não se intrometeu no que Aminon havia feito. Mas tem um outro exemplo, infelizmente, de Davi também. Está relatado lá em 1 Reis 1, versículos 5 e 6. Fala de um outro filho dele chamado Adonias. E olha o que diz: então Adonias,
filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Agora presta atenção: jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera debaixo de Absalão. Adonias era um jovem muito bonito, muito formoso, e Davi não contrariava ele em nada. Pai, eu quero um iPhone 10. Passa um ano, pai, eu quero um iPhone 12. Meu filho, seu telefone só tem um ano, mas eu quero, pai. Pai não contraria. Pai, agora eu quero isso. Não contraria. Não contraria. Que tipo de filho você está criando? Mesmo, eu sei, é difícil contrariar filho, mas mesmo que seja difícil, é pelo próprio bem. É pelo próprio bem. Você não está criando filhos, porque, presta atenção no que eu vou te dizer, lá fora, você não vai conseguir preservá-lo de ser contrariado. Então é bom que ele aprenda dentro de casa. As coisas não é do jeito que você quer sempre. As pessoas não te tratam da maneira que você acha que merece sempre. As pessoas não acham que você, é o último, o biscoito do pacote sempre. Não acham isso. É preciso que, olha a atitude que Davi teve com o filho dele. Não disciplinou. A Bíblia fala também de um outro sacerdote que não disciplinou os filhos. Amou mais os filhos do que a Deus. Sacerdote Eli, sumo sacerdote Eli. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses filhos eram perversos, mas Eli não se posicionou, não disciplinou, não mostrou: isso aqui está errado, você não age assim, isso aqui não compete, isso aqui não está de acordo com a nossa natureza, com quem nós somos sacerdotes de Deus. Vamos ver o texto? 1 Samuel 2, versículo 12, olha o que diz: eram, porém, os filhos de Eli era o sumo sacerdote, alguém que servia na casa de Deus, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Agora vai para o versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Agora vai para 29, versículo 29. Por que pisais aos pés? Isso é Deus falando com ele, exortando ele. Os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Ele não se posicionou. Ele não disciplinou os seus filhos. Você quer ser um pai com o coração convertido aos seus filhos? Eduque os seus filhos na disciplina, no temor do Senhor. Se está errado, está errado. Tem que ser disciplinado, posicionado. Alguns pais, estava falando essa questão de culto. Alguns pais falam assim: eu não vou forçar meu filho a vir para a igreja não. Vai que ele toma birra da igreja. Eu pergunto para os irmãos: você já fez isso em relação à escola? Vai que o meu filho toma birra da escola, vai que ele toma birra da álgebra. Não quero aprender mais matemática, porque meu pai me forçava a estudar matemática. Ninguém pensa nisso. Faz o menino ir de qualquer jeito. Muito mais para as coisas do Senhor. Filho tem que ir para a igreja, para o culto. Filho tem que cultuar a Deus, mesmo que contrariado, mas chega lá, o Espírito Santo move na vida dele. Acho que você, aí já é um conselho que eu te dou. Mas é um conselho sábio, eu acho. Seu filho está te dando trabalho? Manda ele para o encontro com Deus todo mês. Manda. Mas ele não quer ir. Problema. Ele vai lá e vai ficar lá. Vai ouvir uma vez. E ele sabe, ou você muda de vida, ou você vai mês que vem de novo. Faz o que eu estou te dizendo. Pastor, não, mas vai. Sabe por quê? Lá nós ministramos a palavra de Deus. Lá nós compartilhamos das verdades do Evangelho. Ele vai escutar. Pode escutar contrariado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quem sabe o ano todo. Mas seu filho não tem mais o coração de pedra.
Seu filho recebeu um novo coração. Mas ele não se posicionou, ele deixou. E aí o que Deus falou? Você está honrando mais os seus filhos do que a mim. Ou seja, você está satisfazendo mais os desejos do seu coração do que os meus. Os planos de Deus são muito maiores, irmãos. Muito maiores, mais elevados. Por mais que você seja um bom pai, eu acredito que você é, mas olha, mesmo assim, Deus tem planos muito mais superiores do que os seus. Nós não conseguimos fazer, né, nós até tentamos, mas não conseguimos fazer e tendo a certeza de que o resultado vai ser filhos vencedores. Mas se nós entregarmos os nossos filhos nas mãos de Deus, Deus com certeza vai fazer um bom trabalho. Porque os nossos filhos, eles são como as flechas na mão do arqueiro. E olha, o Senhor Jesus é esse arqueiro. Ele não erra a pontaria. Ele mira o seu filho para onde o seu filho tem que ir e ele acerta. Amém? E por último, falando acerca dos pais, ministre perdão verdadeiro aos seus filhos. Ora, infelizmente, filhos podem chatear os pais. Às vezes filho fala cada coisa, né, e o seu coração pode ficar triste com isso, magoado, até mesmo ressentido, mas você precisa ser alguém que demonstra perdão. Você precisa olhar para o seu filho como pai. Qual é o exemplo que nós temos disso? Em Lucas 15, aquele filho mais novo, ele contrariou o coração do pai, ele desejou a morte do pai, ele foi embora da casa do pai, ele gastou tudo, e depois voltou porque estava interessado em comer novamente. Mas qual foi a atitude do pai? O pai não ficou ressentido, o pai recebeu aquele filho como filho, e falou: olha, chama as servas, né? Mata o novilho cevado, traz aí roupas novas, sandálias novas, ponde-lhe novamente um anel no dedo, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. São pais perdoadores. Você precisa ministrar ao seu filho o que é o perdão. Jamais crie seu filho com o coração ressentido, magoado, estou de mal de você. Não, você é pai. Você tem criança e tem adulto, né? Às vezes você tem que falar com alguns pais: olha, nessa história você é o adulto, você é a mãe, ele é a criança. A criança pode falar para a mãe assim: eu não gosto dessa família, eu vou embora de casa. Já viu história assim? Agora mãe, eu falo mãe porque às vezes as irmãs falam mais, né? Você não pode falar assim: eu vou embora, eu vou mastigar você, engolir você e fazer você nascer de novo. Eu escutei essa expressão, fiquei olhando assim, falei: como é possível? Eu acho que eu fiquei igual a criança, né? Só uma parente próxima a mim que dizia que fala isso para os filhos dela: eu vou comer você, vou mastigar você, engolir, e depois vai nascer de novo na minha barriga. Eu fiquei olhando, imaginando a cena, como é que é você mastigar um menino. Mas presta atenção, volta para cá. Você é o adulto da história. Você é quem ministra a graça de Deus dentro da sua casa. O que é a graça de Deus? Graça de Deus é que eu recebi tanto, sem merecer. E quando eu encontro alguém, mesmo que dentro da minha casa, seja o meu cônjuge, seja o meu filho, alguém que não está merecendo, é a oportunidade de eu transmitir graça para ele. Agora eu vou te ensinar o que é graça. Fui edificado com o testemunho de uma irmã compartilhou com o seu pastor, que ela resolveu demonstrar graça para o seu filho. Ela tinha um compromisso com o seu esposo, e ela saiu de casa e falou com seus filhos adolescentes: olha, eu vou sair com seu pai, né, mas vou deixar vocês aqui sozinhos esse final de semana, eu quero que vocês se comportem. E ela saiu. E o filho adolescente resolveu fazer uma festa na casa. E você sabe como é que é outros adolescentes, né? E a casa ficou bagunçada. E a irmã disse que quando ela chegou no domingo à tarde, encontrou a casa naquele estado, ela olhou para o menino e falou assim: olha, hoje eu vou te ensinar o que é graça. Eu tenho que trabalhar amanhã cedo, mas eu vou gastar o meu domingo à tarde aqui para limpar toda essa casa, que você não deveria ter feito a festa, você deveria estar limpando, mas eu vou limpar no seu lugar.
resolveu ensinar para ele o que é graça. Quer dizer que é por fazer isso? Não sei. Nós não somos guiados, né, por leis. Nós somos guiados pelo Espírito da vida. Se o Espírito conduziu ela a fazer assim, amém. Se o Espírito conduziu você a botar o menino para limpar, amém também. Eu acho que eu sou mais desse time. Então fala, você limpa direito que eu estou vendo. Presta atenção. Graça, ministra graça, graça. Você está recebendo tanta graça. O que é graça? Eu fui tão perdoado por Deus que eu rejeito reter o perdão para os meus filhos. Eu rejeito não perdoá-los também. Eu decido que seja o que for que eles fizerem, eu vou responder graciosamente. Amém? Então, vamos partir para os filhos aqui agora. Então, para você ter o seu coração como pai, né, convertido ao seu filho, falei para você que você, primeiro, você deve se envolver na vida dos seus filhos. Amém? Você deve se interessar, ouvir, compartilhar. Como é que eu sei o que passa no coração de uma pessoa? Ouvindo o que a pessoa tem a dizer. Então você tem que se envolver, né? Saber da escola, dos amigos, né? Se seu filho já frequenta outros ambientes, procurar se envolver com isso. Segundo, expressar amor pelos seus filhos. Você expressa amor falando, mas você expressa amor também tocando, principalmente falando, irmãos. Vocês têm que falar todos os dias para o seu filho: olha, saiba que eu te amo, saiba que você pode contar comigo para qualquer coisa, e eu amo você porque eu sou seu pai. Não amo você porque você se comporta bem, não amo você porque você faz ou deixa de fazer, não, eu amo porque você é meu filho, porque você é minha filha. Também invista tempo de qualidade com seus filhos, invista tempo com eles, e esse tempo que você investe neles, invista ensinando-os princípios. Quarto, leve uma vida séria com Deus, tenha uma vida de fidelidade ao Senhor, de temor ao Senhor, e ensine os seus filhos no caminho do temor ao Senhor. Quinto, não leve seus filhos para o mundo. Como eu disse para você, nenhum conforto, riqueza, casa, carro, viagens vai compensar o fracasso espiritual do seu filho. Nada. Leve os seus filhos para Deus, entregue-os nas mãos de Deus, discipline seus filhos no temor do Senhor. E sétimo, ministre o perdão verdadeiro aos seus filhos. Mas como eu disse para você, antes disso eu ouvi um testemunho de Alfred Nobel. Esse homem, ele foi o criador da dinamite, ok? E olha, a dinamite, ela foi muito boa para nós, para as construções. Por quê? Porque a dinamite, ela explode, né, até hoje, explode rochas, montanhas, e facilita de que aquelas riquezas sejam acessadas mais rapidamente. Então, muitas construções nós temos hoje, graças à invenção desse homem, Alfred Nobel. Mas aconteceu algo interessante com ele. Noticiaram, né, a sua morte por engano. E no jornal, o que o jornal dizia? Morreu Alfred Nobel, o criador da dinamite. E com a sua criação, as guerras se tornaram mais sangrentas. Porque na Primeira Guerra Mundial, usaram a invenção dele para detonar com cidades. E quando ele leu aquilo, ele pensou: eu vou ser conhecido assim, como um homem que criou a dinamite, que produziu mais mortes na guerra? E ele diz então que ele resolveu mudar. E o que ele fez? Pegou toda a sua fortuna e abriu, né, eu esqueci o nome, tipo uma associação, mas o nome não é esse. E todo o dinheiro dele, o que ele faz? Até o dinheiro que ele ganha, né, ganhava, que já faleceu, e criou então o chamado Prêmio Nobel. Por isso que o nome dele é Alfred Nobel, e esse prêmio é porque ele criou isso. E o que ele faz com o Prêmio Nobel? Ele premia financeiramente pessoas que se destacaram nas ciências, né, em invenções, né, e até mesmo em área política. Prêmio Nobel da Paz. Ele resolveu fazer com que a história dele fosse mudada. Como você quer ser conhecido? Né? Outro dia eu estava num funeral,
e alguém estava falando acerca do defunto lá. Eu falei assim, o defunto não está escutando. Mas, o que falava dele? Que meu pai deixou muitos bens para mim? Meu pai deixou uma herança milionária? Ou que meu pai me ensinou os caminhos do Senhor? Meu pai foi um homem de Deus e eu sou o que eu sou hoje por causa dele. Eu sou casado, eu tenho filhos, eu sou um homem respeitado por causa do exemplo dele. Como você quer ser conhecido? Agora vamos entrar na parte dos filhos, amém, irmãos? Filhos que têm um coração convertido aos seus pais. Essa palavra é para todo mundo. Pastor, eu não sou pai, mas você é filho. Como você, filho, pode ter um coração convertido ao seu pai? Primeiro, filhos que têm o coração convertido aos pais, ele deseja estar próximo dos seus pais. O que é comum hoje em dia, irmãos? Filhos fazendo programas paralelos. Ah, meu filho cresceu, ele não sai mais com a gente. E os pais acham isso normal. Não é normal. Não é normal. Filhos que têm o coração convertido aos pais, eles gostam de estar juntos. Ok? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você gosta de estar junto. Por que você gosta de estar junto? Porque o seu coração é voltado. Eu gosto de estar onde meu pai e minha mãe estão. Eu gosto de estar no programa da família. Cadê seu filho? Por que ele não veio? Ah, agora ele tem os próprios programas. Ah, agora ele tem a vida própria. Não, ele não casou ainda. Ele tem a vida da família. Esse programa faz parte do programa da família. Esse é um filho que tem um coração voltado para o pai. Filhos também que têm o coração voltado para o pai, ele aceita os seus pais incondicionalmente. Incondicionalmente. Como eu disse para você, no mundo natural, filhos não escolhem pais. Muito ruim, eu sei, muito ruim. Quando o seu pai, às vezes, é difícil de amá-lo. Às vezes seu pai é envolvido em algum vício, no alcoolismo. Às vezes o seu pai é alguém, que teve muitas complicações, muitos problemas na vida. É difícil. Você tem filhos que até se envergonham dos seus pais. Mas olha, Deus tem o poder de fazer o seu coração se converter ao coração do seu pai. Estava ouvindo o testemunho do pastor Aloysio, o pastor Aloysio contando que o pai dele era alcoólatra. Por causa do alcoolismo, a mãe dele teve que mandar ele embora. E aos 7 anos de idade, seu pai foi embora de casa e vivia no alcoolismo. Só que o pai dele era alguém muito afetuoso. Não podia ir na casa dele para ver os filhos, por causa dessa questão do alcoolismo, mas ele ia na escola. E o pastor Luiz conta que quando ele chegava na escola, chegava ainda bêbado, às vezes sujo, porque tropeçava no meio do caminho, e a professora ia lá e falava: Aloysio, seu pai está te esperando, querendo conversar com você. E ele falou que ele saía dali constrangido, com vergonha. Ele não, já sendo ainda uma criança, aquilo era ruim para ele. Ele não queria aquilo, mas ele não conseguia se livrar daquele sentimento. Até que ele converteu. E o Espírito Santo de Deus converteu também o coração dele ao coração do seu pai. E ele conta que o pai dele já é falecido, que ele estava pregando e o seu pai não tinha constrangimento nenhum. Às vezes no meio do culto, o pai dele vinha andando assim, aí dizia que falou assim: irmãos, esse aqui é meu pai, porque sabia que o pai dele ia parar. Aí o pai dele chamava: eu vou ter que ir embora no meio da pregação, mas eu quero dizer para você que sua pregação está muito boa. Ele ia embora. Mas presta atenção, é o pai dele, é o seu pai. Não importa a história, a situação do seu pai, seu coração precisa ser convertido a ele, para que você possa amá-lo incondicionalmente. Muito ruim, muito ruim. Infelizmente acontece, quando pais vão embora, quando pais se divorciam, e a mãe mina o coração do filho contra o pai. Você está acabando com o seu filho. Seu filho precisa ter um coração convertido ao pai dele pelo bem dele mesmo, dele mesmo, dele mesmo. Respeita seu pai, ele é seu pai. Tem um coração voltado para ele, tem um coração convertido a ele. É o melhor que você pode fazer. Quando estão entendendo o que eu estou dizendo? Quarto,
Não, perdão, terceiro, o filho que tem o coração convertido ao seu pai é um filho que faz confissões de amor. Não é tremendo quando seu filho fala, eu te amo? Eu estou com os meus filhos, os meninos, né? Homem é mais complicado, mas eu tenho minhas artimanhas. Eles estão com 10 anos. E aí eu falo com eles, você quer isso? Tem que me dar 10 beijos e falar que me ama. 10 só? Não, 10 beijos. Aí eles me beijam, falam que me ama. Está vendendo, mas eu estou aceitando. Mas filhos têm que falar para os seus pais também. Tem que falar. Né? Uma graça de Deus é receber uma filha, né? Que filha fica ali e fala e já sabe como é que funciona, como é que, né, que deixa o coração do pai derretido, então ela já sabe tocar. Mas filhos homens também tem que falar. Você que está sentado do lado do seu pai, principalmente você que é homem, fala com seu pai, pai, eu te amo. Amém. Tem que falar, filhos que têm o coração, da mesma maneira que o pai que tem o coração convertido ao filho expressa o amor, o filho que tem o coração convertido ao seu pai também expressa esse amor falando. Amém, meus irmãos? E quarto, filhos que têm o coração convertido aos seus pais, honra os pais pela obediência. Obediência. Muito ruim, quando filhos se rebelam contra a autoridade do próprio pai. Por isso que o diabo, irmãos, ele procura destruir a figura do pai. Pais precisam ser heróis para os seus filhos. Por que os pais precisam ser heróis para os seus filhos? Para que a palavra dele tenha peso. Então, por exemplo, você como pai, e seu filho te vê como herói, você fala para ele uma coisa, e ele falou, foi meu pai que falou, isso é verdade. Ele chega na escola, a professora fala outra coisa, o menino fala, não, isso aí está errado. Por que está errado? Meu pai falou. Se o meu pai falou, é do jeito que ele falou. E aí o que seu filho faz? Dá crédito ao que você fala. Você fala para o seu filho, não ande por esse caminho, não faça essa escolha, vá por aqui que é melhor para você. Por quê? Porque ele te vê como um herói. E ele dá credibilidade à sua palavra. Filhos que têm o coração convertido aos pais, são filhos que honram os seus pais através da sua obediência. Queria chamar os irmãos do louvor aqui. E quinto, filho que tem um coração convertido aos seus pais, é um filho que se envolve nos planos dos pais. É alguém que se envolve com os planos, com a vida, com os sonhos dos seus pais. Ele valoriza a visão que o pai tem, ele valoriza a direção que o pai tem e os sonhos que o pai tem. Meu desejo nessa noite é que você seja abençoado enquanto pai da sua casa. Meu desejo é que você tenha o discernimento e a unção do Espírito para conduzir o seu lar e fazer dos seus filhos homens e mulheres vencedores. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu queria orar com todos os pais nessa noite. Queria declarar, quem é pai aqui, levanta a mão. Aleluia. Cabe os irmãos aqui na frente, pode vir. Vem aqui à frente. Vamos orar pela sua vida, pela sua casa. Há poder quando você, enquanto pai, abre a sua boca e abençoa os seus filhos. Enquanto você declara, né, o nome dos seus filhos. Se abençoa os seus filhos, né, como homens, como mulheres. Se abençoa o seu filho na escola, se ele está em idade escolar. Se abençoa o casamento dos seus filhos, se já são filhos crescidos, casados. Você libera a bênção sobre a saúde física dos seus filhos. Você consegue cantar aquela música? A bênção do Senhor? Consegue? Amém? Aleluia. Vamos chegar mais para cá, irmãos, para caber todo mundo aqui? Aleluia. Aleluia. Você vai mencionar o nome do seu filho ou dos seus filhos ao Senhor, amém? Aqui nós temos irmãos que tem 1, tem 2, tem 3, 4, não sei 5, né? Mas você vai mencionar o nome deles do Senhor, vai declarar a bênção do Senhor sobre a sua casa. Enquanto isso, a igreja vai ministrar essa canção e vai declarar essa bênção sobre a vida desses homens, sobre o seu lar também. Às vezes você é mãe, é uma mãe pai, né? Que teve que assumir a direção do seu lar. O Senhor é por você. O Senhor também te concede sabedoria
para guiar a sua casa. O Senhor, Ele é o seu provedor, tanto financeiro, mas também de sabedoria, de discernimento. Amém? Vamos orar por isso? Erga suas mãos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos, ó Deus, as nossas casas diante do Senhor. Pai, em unidade nessa noite, nós abençoamos, ó Deus, a vida dos nossos filhos. Mencione o nome dos seus filhos, mencione que eles são guardados pelo Senhor. Pai, livra os nossos filhos, ó Deus, da má influência. Livra os nossos filhos, ó Deus, do engano do mundo, da mentalidade desse mundo. Pai, livra os nossos filhos, ó Deus, de amarem os prazeres desse mundo. Que os nossos filhos possam ser homens e mulheres de Deus, que amam o Senhor acima de todas as coisas. Pai, concede aos nossos filhos também um coração sensível, um coração atraído para o Senhor. Pai, concede aos nossos filhos, ó Deus, um coração que teme o Senhor, um coração, ó Deus, que valoriza o Senhor e a Tua igreja. Pai, concede aos nossos filhos, ó Deus, espírito de revelação, de sabedoria, a unção do Espírito. Pai, concede aos nossos filhos, ó Deus, Pai, revelação da Tua palavra, de quem eles são. Eles são filhos de Deus, são amados de Deus, são guardados pelo Senhor. Pai, guia os nossos filhos, ó Deus. Pai, filhos, ó Deus, que já agora caminham com as suas próprias pernas, têm as suas próprias vidas, as suas próprias famílias. Pai, mas guia esses filhos, ó Deus, para que eles se convertam ao Senhor, tenham o coração voltado para o Senhor. Pai, que eles possam conduzir as suas próprias famílias também no temor do Senhor. Pai, que eles possam conduzir o seu casamento, os seus filhos, ó Deus, em direção ao Senhor, possam confiar no Senhor, entregá-los nas mãos do Senhor. Pai, nós nos colocamos como sacerdotes, levantados como autoridade pelo Senhor sobre as nossas casas, para liberarmos palavras de bênção, liberarmos, ó Deus, a unção. Pai, liberarmos, ó Deus, palavras de vitória. Os nossos filhos, ó Deus, estão nas mãos do Senhor, estão nas mãos daquele que é o arqueiro, e o Senhor não erra o alvo. O Senhor mira os nossos filhos, Senhor, atira os nossos filhos junto ao alvo, e que eles possam cumprir os planos do Senhor para as suas vidas, os planos do Senhor para as suas vidas. Livra-nos também, ó Deus, como pais, ó Deus, livra-nos de conduzir os nossos filhos para o mundo, debaixo dos princípios mundanos. Pai, nós queremos fazer dos nossos filhos homens e mulheres vencedores, em nome de Jesus. Vamos ministrar essa canção, aqui na frente mesmo. Erga suas mãos e abençoe a sua casa. Os irmãos que estão aí também, abençoe o seu lar. Senhor, abençoe, faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. faça brilhar seu rosto em ti, Conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos
filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Amém. Por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. É contigo, é contigo, é contigo. E amém. Aleluia. Vamos fazer uma confissão aqui. Fala assim comigo: eu abençoo os meus filhos, eles são ungidos do Senhor. Eu, como autoridade constituída por Deus sobre a vida deles, eu os consagro ao Senhor. Eu os entrego nas mãos do Senhor, e o maligno não pode tocar-lhes, porque eles pertencem ao Senhor. Aleluia, aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Eu ainda quero fazer um outro apelo. Irmãos, nós falamos sobre paternidade nessa noite. Pode ficar em pé. E olha, não importa a história que você teve com o seu pai natural, se foi um bom pai ou se foi um pai disfuncional, um pai que realmente, vamos dizer assim, problemático. Mas tem um pai que é Deus. Deus. E o que Deus diz acerca de ser feito filho dele? Pastor, todo mundo é filho de Deus. Não, não. A palavra de Deus vai nos dizer lá em João 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você crê no nome do Senhor, Deus te dá o poder de ser feito filho dele. Filho dele. Você sabe o que é ser feito filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Ser filho de Deus quer dizer ser feito herdeiro de Deus. Você tem noção do que pertence a Deus? Todas as coisas pertencem a Deus. Ser feito herdeiro de Deus, e a Bíblia diz co-herdeiro com Cristo. Mas Deus coloca uma condição. Qual que é a condição? Crer em Cristo, crer no nome de Cristo. Queria que você fechasse os seus olhos por um instante, você orasse assim comigo: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele foi para a cruz e tomou o meu lugar. Eu creio que Ele ressuscitou da morte. Eu creio que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. E nessa noite eu invoco pelo nome dEle, e eu creio que eu recebo o poder de Deus sobre a minha vida, de me tornar filho de Deus. A Bíblia diz que se você crer com o coração e confessar com a sua boca, você então se torna filho de Deus, você é salvo. Eu queria perguntar, você que é da igreja, pergunte a pessoa que está do seu lado, assim: olha, você fez essa oração, você gostaria de ir lá na frente, para que nós pudéssemos orar com você? Às vezes você fez essa oração, primeira vez que você faz uma oração dessa no ambiente público,
mas é preciso que você saia do seu lugar. Pastor, por que é preciso que eu saia do meu lugar? Porque o próprio Senhor Jesus também disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Eu sei, é constrangedor você sair do lugar, vir à frente para receber oração, mas faz parte de você confessar o nome do Senhor. Tem alguém que gostaria de confessar o nome do Senhor nessa noite? Queria que você viesse à frente, enquanto o irmão vai cantar. Canta aquela que eu tinha pedido anteriormente. Aleluia. Vamos ministrar essa canção. Essa canção fala de quem você é nele. Enquanto nós estamos ministrando, se tem alguém que gostaria, já tem alguém aqui à frente, nós vamos orar, declarar esse poder de Deus que foi liberado sobre a sua vida. Você foi feito filho de Deus. Isso não é pouca coisa, isso é muita. Aliás, isso é tudo, tudo, tudo. A Bíblia vai dizer: de que adianta o homem ganhar tudo e perder a sua vida, a sua alma? Não, nós ganhamos a nossa alma e desfrutamos essa vida aqui também. Amém? Em Deus Libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. em tua Casa, ó Pai, um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia. Vamos orar, estenda suas mãos. Pastor, ora pela irmã. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Deus, a vida dessa jovem. Pai, a tua palavra diz: confessou o Senhor. O Senhor está confessando o seu nome diante do Pai. O Senhor está dando o poder de ser feita filha de Deus. Pai, seja qual for a sua história pregressa, uma história curta, mas o Senhor muda essa história. O Senhor traz alegria no coração, traz paz. Pai, abençoa também através da sua vida, que toda a sua casa possa ser abençoada, através da vida de Deus, que flui através da vida dela, em o nome de Jesus. Antes de nós encerrarmos, quero ler ainda um versículo para os irmãos. Está lá em Salmos 8, versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o no entanto por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Essa canção começa falando assim, né? Quem sou eu para que se lembres de mim? O nosso Deus, que se lembra de nós, é um Deus que criou todo esse universo, que nós não temos nem noção do tamanho, da complexidade, quantas galáxias existem nesse universo, mas Ele se lembra de você, e Ele te coroou. O que é coroar? Vestir, Ele te vestiu de honra e de glória. Você é filho de Deus, você é a semelhança do seu Pai, amém? Erga suas mãos ao Pai. Pai, nós bendizemos o nome do Senhor nessa noite. Pai, nesse dia dos pais, queremos, ó Deus, consagrar as nossas casas ao Senhor, mas também queremos ter nos nossos lábios essa verdade: somos teus filhos,
somos filhos amados de Deus. Pai, concede a cada um dos teus filhos, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão, o entendimento, a revelação da sua nova natureza, da sua nova identidade. São filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, em o nome de Jesus, amém. Irmãos, Deus abençoe sua vida, sua semana, uma semana plena, vitoriosa, debaixo do favor e da graça de Deus. Pra mim, sou filho de Deus, sim, eu sou tua casa.